Eu simplesmente, quando vi o bebê, desmaiei, porque eu nunca vi, aquilo é um fenômeno. Eu nunca vi, nasci, cresci, nunca vi aquilo. Fiquei mesmo com choque, até agora não consigo, fecho as vistas, não consigo tirar aquela imagem da cabeça. Bebê nasce com cérebro fora da cabeça na província de Benguela. Este caso chocou a população de Benguela, minha família. E a pergunta que fica é: o que aconteceu para esse bebê nascer com o cérebro fora, com a cabeça aberta? O que realmente aconteceu? Para alguns angolanos, a conclusão é simples: é bruxaria. Mas para especialistas da saúde, afirmam que o que aconteceu é um caso de má formação, minha família. O caso chocou tanto a população de Benguela que os familiares decidiram tentar entender o que realmente aconteceu. Neste vídeo de hoje, eu convidei um doutor e um psicólogo para falar sobre esta situação. Será que toda criança que nasce com má formação é questões de bruxaria ou mesmo são questões médicas que não tem nada a ver com bruxaria? Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais vídeos do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Minha família, nesta semana recebemos uma ligação por parte de uma família na província de Benguela, no município do Lubito, num bairro da Kassai. Uma senhora deu à luz a um bebê com a cabeça aberta e com o cérebro fora da cabeça, minha família. É isso, uma situação meio complicada. E quando a senhora deu à luz, os médicos simplesmente transferiram a senhora para um outro hospital. Os médicos não realizaram nenhuma operação, nem nada. Simplesmente deixaram a mãe ali, a mãe ficou, até que passou alguns dias e o bebê morreu e enterraram o bebê, minha família. Os médicos simplesmente disseram que não, o bebê nasceu com má formação e eles não podiam fazer completamente nada, minha família. A situação chocou os familiares e também chocou os moradores, minha família, visto que a mãe já tem outros filhos e todos os filhos nasceram muito bem. E eu sei que nesse momento você vai me perguntar, mas Stress, a mãe não fez ecografia para ver como é que o bebê estava? Não fez? Não. Em todas as gravidez que ela teve, ela nunca fez ecografia, minha família. Então ninguém sabia o estado da bebê, minha família. Como é que aconteceu? Explica lá. Quando é que ela nasceu? Onde? E como é que a criança veio? Simplesmente ela saiu do bairro, dizia que iria ao controle, fazer controle, consulta pré-natal, aí em cima no outro bairro. Então lá ela dizia que não, que estava a faltar outras análises. Ela disse que como era muito tarde, foi na casa da irmã dela, onde a dor lhe atacou. Teve o bebê lá no bairro da irmã dela, no Alto Esperança. Então o bebê, quando viram que não saiu bem, saiu com má formação, tiveram que levar ao hospital do CMI, no bairro da Bela Vista, onde ela foi evacuada para o hospital de Benguela. Sim, onde depois nos ligaram que não, a cunhada lá teve o bebê, mas o bebê saiu com tumor. A mãe dizia isso, que saiu com tumor. Fomos para lá, estávamos internadas com ela, tudo bem, ela nos dava segurança de que o bebê estava mesmo bem. Eu lhe fazia a pergunta, cunhada, então o bebê está como? O tumor que ela tem, disse que não, é uma inflamação a partir da nuca. Ela a primeira vez me disse que é a partir da nuca. Depois, a segunda vez, fazia a pergunta. As enfermeiras não estão a dizer mesmo nada, nem os médicos disse que nada. Não estão a fazer nada. Eu pensava que o tumor era uma coisa simples que seria operada. Os enfermeiros não estavam a falar mesmo nada, não diziam mesmo nada. A pessoa começou já a desconfiar. O bebê não chuchava, não chorava. Ficamos quase 7 dias. Nunca houve nenhuma assistência, só mandavam descartável. Ficamos a desconfiar, só descobrimos mais tarde, no dia
do falecimento do bebê, a busca do cadáver, e que descobrimos que o bebê saiu com a parte do cérebro está fora. E qual foi a reação dos pais, dos familiares? Você mesmo, quando viram a criança? Eu simplesmente, quando vi o bebê, desmaiei, porque eu nunca vi, aquilo é um fenômeno. Eu nunca vi, nasci, cresci, nunca vi aquilo. Fiquei mesmo com choque, até agora não consigo, fecho as vistas, não consigo tirar aquela imagem da cabeça. Porque aquilo mesmo não é normal. Mamães, cuidado, a consulta pré-natal é importante. Não vamos ignorar isso. Então ela não fez a consulta pré-natal. Ela dizia que fez a consulta, ouvimos na boca dela que não fez a consulta pré-natal, mas fez quase já aos 8 meses. E não fez a ecografia? Nunca fez ecografia. Ela, todos os bebês dela, o parto é em casa, com as vizinhas, com as pessoas que estão lá. Nunca foi ao hospital, ter o bebê no hospital, nunca, sempre mesmo em casa. Até teve sorte que o bebê, do jeito que o bebê está, ela está saudável mesmo. Isso é graças a Deus. Porque aquilo seria uma cesariana tirar o bebê da barriga dele. O caso chocou tantos familiares que os familiares não conseguem encontrar uma explicação para entenderem o que realmente aconteceu, que o bebê nasceu daquele jeito, minha família. Infelizmente, o Hospital Geral de Benguela não conseguiu dar nenhuma explicação plausível aos familiares, minha família. Então, os familiares entraram em contato com o nosso canal para nós tentar contactar um especialista para pelo menos explicar para eles, porque eles sabem que o bebê já não vai voltar, mas pelo menos merecem uma explicação para saber o que causou esta situação, minha família. Nós contactamos um doutor para nos dar aqui uma explicação sobre esta situação de má formação, minha família. Em tudo, gostaria primeiro de dizer que essas anomalias, chama também anomalia congênita, chama-se alterações congênitas, é um grupo de alterações que afeta a estrutura da pessoa, que afeta a função de um ou do outro membro, quer dizer, alterações estruturais e funcionais que ocorrem durante a vida intrauterina. A vida intrauterina quer dizer a vida no útero. Numa outra forma, vamos dizer que a vida dentro da barriga da mãe, para todo mundo conseguir perceber o que nós queremos falar. E que pode ser detectada antes, quer dizer que pode ser detectada antes, dentro da barriga, pode ser detectado no momento de nascimento, no caso que nós temos, o caso que acabou de referir, poderia também ser, na verdade, antes mesmo de nascer, nós poderíamos já saber da situação e tomar algumas decisões médicas, decisões familiares, para ver se esse caso venha a nascer, ficará compatível em passar uma vida normal na sociedade ou não. Esses são elementos que poderia se tomar, se caso detectar o caso intrauterino. Existe outro também, detectar de forma intrauterina. Existem soluções, existe cirurgia intrauterina para poder, na verdade, resolver o caso e deixar crescer dentro da barriga até nascer de forma normal. Então, caso puder ser detectado após o nascimento, então essas alterações também, quando acompanhada durante a gravidez, também haja equipe médica preparada para poder receber o caso e já pensar numa solução, como que vão resolver o caso da criança, do bebê, da bebê que, neste caso é uma menina, bebê que nasceu. Com certeza. E essas alterações podem afetar diversos órgãos e sistemas do corpo humano. Okay. E neste caso, no nosso caso, afetou o cérebro. E afetou muito mais o cérebro. E as causas, os fatores são muitos.
existe fator genético que nós temos nas células e transmitimos essas alterações genéticas aos nossos filhos. Pode ser infecciosos. Existe agente infeccioso, vírus, que são capazes de alterar o feto, o embrião dentro da barriga da mãe. E existe também causas nutricionais e ambientais. Existe um ambiente também, pode também fazer alterar essas coisas. Eu vou poder esclarecer isso com o tempo. Então, em grosso modo, é isso que nós estamos a falar de alterações genéticas, alterações ambientais, e são causas ambientais, causas infecciosas e causas nutricionais, que pode causar essas anomalias congênitas. Yeah. Ok. Em relação a este caso aqui específico aqui, o que é muito estranho é que a mãe, só para adiantar, a mãe também não fez ecografia. Não fez ecografia, não fez nada, ela só foi nascer mesmo assim. Não fez, não sei, acho que... Exatamente. Sim. Dentro da barriga, dentro do útero, que existe uma alteração, que existe uma alteração a nível do cérebro da criança que poderia ser compatível com a vida normal na sociedade, caso a criança nascer. Há gente que nasce com membro, a ausência de um membro. Há gente que nasce, na verdade, com um membro mais pequeno que o outro. Há gente que nasce com dedos, em vez de 5 dedos, 6 dedos. Quer dizer, pode afetar também, neste caso, afetou o sistema nervoso. A criança nasce sem cérebro, o cérebro todo alterado, que pode afetar até os lábios. Há gente que nasce com lábio assim, com uma fenda ao nível do lábio. E nesse caso é fácil fazer cirurgia e reparar essa malformação. E também existe casos genéticos, síndrome de Down, que nós conhecemos todos. Isso tudo são os tipos de alterações. Na verdade, o problema é que as nossas senhoras, de vez em quando, por falta também de meio onde está a viver, não tem médico da especialidade para poder acompanhar a gravidez. Sim, e existe também, é difícil detectar, assim, está grávida, não fez tomografia, não comeu também em condições, porque falta também, conforme disse, problemas nutricionais, falta de comida. Comida. Então, como podemos dizer, comida rica em ácido fólico, em vitamina B12, são esse tipo de comida que ajuda, na verdade, a criança a poder desenvolver em condições, chegar a não ter esse tipo de malformações. Então, existe um conjunto de coisas que tem a ver com esse tipo de alterações. A mãe nasce. Isso são casos muito raros, no caso desse, caso raro, mas existe. Isso poderia ser porque, na verdade, o aconselhamento, acompanhamento médico junto à família é importante para poder fornecer a informação necessária e convencer que não, isso, se calhar estão a pensar já na bruxaria, a tia que fez, o tio, o avô, que quando estava grávida, na verdade, aquela outra vizinha falou mal de mim, não sei o que, falou mal da minha gravidez. Pode ser que o senhor tem 2 mulheres, então essa mulher que nasceu já pensou mal da outra mulher. Então, isso tudo são informações que, na verdade, a nossa sociedade consegue desenvolver e tirar conclusão, mas podemos pensar de forma científica, temos que pensar em causas. Existe esse tipo de alterações. Por exemplo, vamos falar sobre causas ambientais. Causas ambientais, aquilo que a senhora está a comer. Algumas drogas que nós estamos a consumir. Não, droga ilícita e droga lícita. Você está doente durante a gravidez, vai tomar um medicamento, afinal o medicamento é teratogênico, quer dizer, um medicamento que pode alterar, a formação normal de um feto, de um bebê. Existe medicamento, e esse medicamento
toma-se na sociedade. Existem também algumas folhas que você não conhece, onde não há cuidados médicos normais. Então, o povo recorre, na verdade, a poder receber, fazer algumas folhas, algum chá, que você não pode tomar quando está grávida. Mesmo quando está normal, tomar, você fica tonto, parece que você quase a morrer. Esse tipo de drogas, que a gente pode chamar hoje em dia droga ilícita e droga lícita, ilícitas são essas drogas que a gente... Lícitas são drogas que a gente pode tomar como medicamento e depois, para poder nos curar, afinal, tem outros efeitos colaterais mais graves ao desenvolvimento do feto. Esses são efeitos ambientais, efeitos nutricionais, a falta de vitamina no corpo da pessoa, a falta de ácido fólico. Hoje em dia, quando está grávida, tem que ir no médico, o médico tem que acompanhar a gravidez da senhora. A gravidez da senhora é para dizer o quê? O corpo da senhora ficar em condições para que possa nascer bem e o próprio feto também desenvolver bem. Neste caso, hoje em dia, existe o famoso pré-natal, droga pré-natal. É um complexo vitamínico que ajuda muito a mulher a nascer em condições. Esse complexo vitamínico se toma normalmente antes de você pensar, na verdade, ter gravidez. Antes de você pensar, eu quero nascer. Então começa já a tomar esse complexo. É onde existe consulta. Não existe só consulta no obstetra para dizer que não quero ficar grávida, vou no obstetra. Hoje em dia, quer ficar grávida, tem que ir no pediatra, que vai poder proporcionar uma conduta adequada a uma mulher que quer ficar grávida. Isso tudo para o bem-estar do feto que vai nascer. Para evitar esse tipo de situações, é muito claro. Primeiro, vamos começar no aconselhamento, da própria senhora grávida, antes de nascer. Isso tudo deveria começar a passar na mídia, para poder aconselhar as famílias, para poder aconselhar o casal. Primeiro, antes de se juntar, tem que fazer um painel genético, para verificar se eu tenho alteração genética, e as mesmas alterações genéticas se encontram também na senhora, e em conjunto pode criar uma malformação congênita nas crianças. Isso tem que se verificar. Por outro lado, no segundo lugar, temos que aconselhar, por exemplo, no caso, digamos, de drepanocitose, chama doença de célula. Esse tipo de doença de célula dá para evitar. Não é que eu amei a minha mulher, acabou ela mesmo, mas verifica, senão vai ficar a sofrer toda a sua vida, de colocar sangue na criança, transplante que não existe, muita coisa que não existe. Isso tudo, aconselhamento é muito importante. Antes de casar, tem que ter aconselhamento. Depois, caso já se casaram, a senhora já está grávida, tem que ter acompanhamento do obstetra. Com esta explicação do Dr. Francisco, eu acho que a situação ficou clara, minha família. E minha família, nós também conversamos com o psicólogo, que é o Dr. Carlinhos da Sala, que também deu a sua opinião sobre a situação. Visto as imagens, eu não gostaria de fazer a interpretação biofísica do domínio dos médicos, mas existem muitos casos em que, devido às condições genéticas dos pais, ou então o consumo de qualquer substância por parte da mãe durante a gravidez, que provoca esse tipo de nascimento de crianças com malformação. Mas eu gostaria de abordar o problema numa visão puramente psicológica. Aquilo dependendo, em primeiro lugar, do nível de formação ou de instrução dos pais. Normalmente, quando nascem crianças dessa natureza, sempre recorrem a interpretações
do âmbito relacionado com a feitiçaria ou a bruxaria. E é por isso que, na realidade, conforme acabei de dizer, dependendo do nível dos pais de tal bebê, então isso vai depender da interpretação que vão fazer e depois as consequências que poderão surgir no relacionamento entre o pai e a mãe. Eu tenho sempre dito que a feitiçaria é uma realidade, a bruxaria é uma realidade em África. É por isso que quase em todas os estados africanos existem estudos sobre a feitiçaria. Só nós que em Angola que não consideramos a feitiçaria como um fenômeno que deve ser estudado e aliás, é por isso também que não existe no ordenamento jurídico angolano. Mas, conforme acabei de dizer, as consequências psicológicas muitas vezes podem estar até na base da destruição do casal, pode estar na base de acusações mútuas de feitiçaria. Às vezes evoca problema porque o marido não deu o alambamento, porque o marido não tem esse comportamento, porque a esposa não sei o quê. Então, eu creio que, do ponto de vista psicológico, temos que ter em conta a interpretação que o fenômeno vai subir e as consequências que poderão advir do nascimento de uma criança com má formação. Minha família, eu investiguei rapidamente no Wikipedia e vi que este bebê é portador de anencefalia. Eu não sei se pronuncia muito bem, mas tá ali, minha família. E a anencefalia é uma má formação rara do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da coleta craniana proveniente de defeito de fechamento do tubo neural nas primeiras semanas. Por que os doutores não conseguiram explicar bem os familiares para acalmar os familiares? Porque os familiares estão com um choque muito grande, O que aconteceu com esse bebê é uma coisa rara, mas acontece. Estás a ver, família? Então, nós como somos africanos, há pessoas que já vão interpretar que isso aí tem alguma coisa diabólica, minha família, mas é uma condição rara que realmente existe. E o mais triste, minha família, é que os bebês que nascem nessas condições dificilmente vivem por muito tempo, minha família. Eu sei que vai ter pessoas que vão comentar, mas Teresa, o que os médicos podiam fazer se você não está falando que não, os bebês com esta condição só vivem 10 dias? Ok, podiam conversar com a família, podiam acalmar a família, porque o choque dessa mãe é um choque muito grande, minha família. Ela nem conseguiu conversar conosco, nem ela, nem o pai, minha família, ok? Era necessário que os médicos do Hospital Geral de Benguela dessem mais informações a esta família, fazer entender a esta família que a condição que a vossa bebê nasceu é uma condição rara, mas existe. Estudos médicos dizem que bebês assim só ficam mesmo no máximo 10 dias, mas tem casos incríveis, raros, que duram mais tempo. Mas esta condição não é que é uma coisa, não, essa condição existe, mamã e papá. Era isso, eles não fizeram este papel, minha família. Simplesmente deixaram o bebê morrer e falaram que não, é má formação e acabou. Só isso não basta, minha família. Então, este vídeo de hoje é também um apelo para o Ministério da Saúde. Os nossos enfermeiros, os nossos doutores devem sempre conversar muito com os pacientes, porque esta mãe está com muito choque e era necessário que o hospital colocasse esta senhora num programa para passar a conversar com um psicólogo sempre. Ela precisa de manter um diálogo com um profissional para ela estar estável, minha família. Então, não é pedir muito, ok? Eu sei que lá no Hospital Geral de Benguela tem sim psicólogo. Chamem a senhora e oferecem algumas consultas para a senhora. Para quem chegou até aqui, o meu muito obrigado por assistir este vídeo. E por favor, partilhe este vídeo para mais pessoas terem acesso a esta informação. Meus pêsames
a esta família que sejam mesmo muito forte, que a paz do Senhor possa confortar os vossos corações. Que Deus abençoe Angola e abençoa. O que está mais agora? Ficamos por aqui, família.